Olá, pessoal. Nós estamos aqui voltando depois aí do sucesso aí do primeiro podcast. Chegamos aí a praticamente mil visualizações em pouco mais de uma semana. Com certeza aí um grande número de pessoas aí apoiando essa ideia, e nós vamos aí manter essa gravação dos podcasts, essa divulgação que nós fazemos dessa maneira aqui um pouco mais extrovertida, de poder bater papo, um formato de aula, uma mistura de aula com conversa de podcast. E nesse segundo, nós vamos continuar aqui com o professor Jorge Rodrigues e teremos aí a oportunidade de falar sobre os brackets autoligados, né? Que às vezes a pessoa acha que é algo novo, né? E que na verdade não é assim tão novo, já tem muitos anos, mas que um pouco mais aí de 10 anos para cá começou a ter um crescimento aí bem interessante na ortodontia, principalmente aqui no Brasil. Professor Jorge, primeiramente aí, obrigado aí mais uma vez por estar aqui junto conosco, e queria aí que você me falasse aí o que você pensa, o que você acha, qual que é a sua experiência aí com os brackets autoligados. É muito legal estar aqui de novo, né? Tem sido cobrado aqui. Quanto que vai sair o segundo? O segundo está começando a ficar pronto hoje. Mas é muito interessante essa história do bracket autoligado, que na aula passada, no podcast passado, nós falamos muito de bag, né? E quem fazia bag naquela época justificava, dizia, bag alinha muito rápido. Por que bag alinhava muito rápido? Porque o bag era já, na verdade, um bracket autoligado. Ele não tinha elástico, ele não tinha ligaduras. E já tinha um fio australiano, que era um fio muito resiliente. E quando vocês começaram a frequentar congresso comigo nos Estados Unidos, você e a Clarissa, e um dia a Clarissa falou, pai, vamos ali ver um bracket interessante, um bracket autoligado. Eu falei, filha, tem mais de 10 anos que esse pessoal canadense está aí expondo esse produto e parece que esse negócio não decolou não, entende? Que era o Speed na época, exatamente, né? Mas quando os americanos resolveram entrar nesse mercado, aí a coisa mudou, né? Então é muito interessante a gente começar por essa história. Não é uma coisa nova, é algo que já foi tentado até lá nos anos 30, mas que os americanos resolveram investir em cima e aí a coisa muda, né? Assim, a primeira vez que eu vi o bracket autoligado foi justamente nessa época, nesses congressos, no início da carreira. Mas foi por volta aí de 2007, se não me engano, que surgiram os primeiros brackets autoligados aqui no Brasil, né? Porque uma boca de bracket autoligado beirava aí quase R$1.000 aí nessa época. Então surgiu aí uma primeira alternativa que a gente tinha de brackets autoligados, e a gente tem até uma imagem aqui mostrando agora que é o que a gente utiliza aí de fato, que é o Easy Clip, aí a segunda geração dele, né? Com todos os clipes aí de maneira interativa, clipe passivo e o controle completo aí de todas as maneiras que a gente pode trabalhar, e justamente continuar com aquela mesma ideia da prescrição, né, que a gente discutiu aí no podcast passado, a prescrição bidimensional, e agora com controle ainda maior. Mas eu queria que a gente pudesse discutir primeiro o seguinte, sobre o que é o bracket autoligado, né? A gente tem aqui a ideia de que o simples fato da gente ter um clipe e eliminar a borrachinha. O que você acha que isso aí traz de diferença aí pra gente? O que em termos biomecânicos, que isso aí é a área que você mais gosta na ortodontia, o que isso aí traz de diferença? O que você acha? Basicamente, segundo a literatura, cada borrachinha dessa representa 50 gramas de atrito, né? E o atrito ele pode ser bom, mas na maioria das vezes, né, quando você está fazendo um deslizamento, você quer fazer uma retração, o atrito compromete demais o trabalho da gente. E dessa forma aí, mesmo quando a gente trabalhava com bracket autoligado, a gente usando as borrachinhas, a gente sabia que a gente tinha uma dificuldade muito grande de fazer uma retração. A primeira vez que você experimenta fazer com bracket autoligado, você já sente uma diferença muito grande. Tem um vídeo aqui bem legal, deixa eu passar ele aqui para a gente ver. Olha só que interessante esse vídeo aqui, ele mostra justamente essa questão, olha, que você puxa e aí quando você solta o fio corre lá para trás. Então é uma maloclusão que às vezes a gente com um bracket convencional não tem coragem de passar um fio no canino desse, porque a borrachinha vai travar, vai gerar atrito lá atrás e vai projetar o incisivo, né? E vai abrir. Mas desse fato aqui, esse vídeo mostra claramente que se você puxar e soltar aquilo ali, aquele canino vai descer e o fio vai correr
livremente ali para trás. Então tem essa questão, né? Então, como você falou, eliminamos a borrachinha, eliminamos aquele atrito, então o alinhamento ele se torna mais fácil. Isso daí, quem já usa bracket autoligado percebe isso daí clinicamente. E tem um ponto interessante também da imagem que você discutisse, que mostrasse, é justamente essa questão aqui em relação à força do lábio, né? O que você pensa disso daí? Como é que funciona? É interessante, né? Porque eles chamam de autocinese, né? Então, quando você tem uma pressão do lábio é maior do que a pressão que o aparelho está fazendo no sentido contrário, você estando com os brackets autoligados, você consegue superar a força do fio e a pressão do lábio permanece. Com isso, você tem uma expansão mais lateral, que costuma ser um negócio bem interessante. Principalmente quando você não quer projetar incisivos, né? Isso que é o grande legal, né? Justamente, você conseguir estabilizar aí a posição dos dentes anteriores, porque você exerce uma força baixa, então é importante a gente lembrar que os arcos também do autoligado eles são diferentes, né? Então, a gente vai exercer uma força baixa, que não vai ter um efeito colateral dos incisivos, porque o lábio segura, mas ele consegue fazer expansão na região aqui de premolares, molares, que é uma expansão mais desejada, porque a gente sabe que ela é mais estável, ela melhora o formato do arco, melhora o formato do sorriso, e tem uma série de vantagens. E essa é uma das razões que a gente preconiza o torque negativo nos incisivos, né? Que, então, além da autocinese, você tem um torque resistente à vestibularização do incisivo. Legal, né? Legal. Tem um caso aqui. Esse aqui foi um dos primeiros casos que a gente tratou com o aparelho autoligado, que ele é bem interessante, que ele tem aqui um mapeamento bem considerado aqui na arcada inferior. Então a gente vê que nesse slide seguinte aqui estão mostrando justamente o início da mecânica, com a mola aberta já desde o início, ampliando, abrindo os espaços, agora já alinhando os dentes anteriores e a arcada aí, como ficou o resultado final. Então você vê que estão os molares encaixados, caninos também, houve uma melhora aí na dentição na região anterior e o alinhamento anterior. E o que é interessante desse caso é que quando a gente pega aqui, que a gente vê a expansão, que houve expansões aqui bem consideráveis, principalmente na região de molares e prés, mas que quando, esse caso me chamou muita atenção, que quando a gente pega e vê e faz, aqui são duas radiografias, né, duas teleradiografias no momento inicial e final, e quando a gente faz a sobreposição, a gente consegue ver que praticamente ali não houve vestibularização dos dentes anteriores. Exatamente, né? Então, autocinese. Justamente estabilizando aquilo ali, né? Tem mais um caso aqui que você parou para mostrar para a gente, que eu acho bem interessante, que é esse daqui de mordida cruzada. Então, olha como que essa mordida cruzada ela foi corrigida aí justamente através da expansão dos arcos. Então, a gente começa, é um caso aí de classe 2, com mordida cruzada, já a mecânica na arcada superior abrindo espaço para aquele lateral, expandindo, e aqui o caso já numa fase de finalização, com os prés já descruzados, os molares terminando de descruzar. Então, uma mecânica bem mais tranquila do que a gente conseguiria com o aparelho fixo. Então, uma das grandes questões que a gente vê no autoligado é justamente essa facilidade, né, de expansão, sabe? A qualidade do bracket, né? Há pouco eu participei de uma live aí, o cara, o que você acha que o bracket pode melhorar? Eu pensei, falei, eu não consigo imaginar a gente que começou lá no Edgewise, nesse momento que a gente está praticamente no paraíso, né? A gente não consegue imaginar uma melhoria nesse bracket, não. Os brackets, a ferramenta é muito boa, né? Então, se você tem um caso difícil, eu tenho falado com meus alunos, você tem um caso complicado, não economiza na ferramenta, não, né? Eu acho que um dos fracassos do Speed foi aquela época que o preço era exagerado demais. Tá? Então, a gente não pensava que a gente tinha que gastar tanto dinheiro com o bracket. E aí depois os americanos entraram aumentando a produção e, evidentemente, eu não consigo ver mais o bracket melhorar. E o fio também chegou, né? Esses fios termoativados são maravilhosos. Tem um outro caso legal aqui que você separou, justamente mostrando essa capacidade de expansão que eu acho bem interessante, que é esse daqui, ó. Um canino, se a gente for olhar aqui o canino ali, o 43, não tem espaço absolutamente nenhum para ele, né? Eu estou fora de combate, né? Então, agora eu estou tendo que usar os meus alunos. Não volto mais no consultório, na clínica da faculdade, às vezes
a gente não tem. Esse caso é da Ana Caroline, lá da São Leopoldo, lá de Belo Horizonte, né? E ela falou, professor, será que dá? Eu falei, tem que dar. Porque o perfil do paciente permitia, né? Você olha que os incisivos superiores estão reto inclinados. Essas fotos aqui, elas estão em tempos diferentes, né? A lateral e a frontal. Então aqui, já passou o fio diretamente ali por esse canino, passou, né? É algo que, assim, com um aparelho convencional é completamente impensável você fazer ela falou, isso. professor, eu estou com medo. Eu falei, não, pode seguir, segue em frente, né? E aquela coisa do atrito bom. Né? Agora está gerando um atrito ali, então o incisivo, o canino vai entrar ali entre os dois incisivos e existe uma possibilidade de ter uma expansão. A gente analisou isso muito bem pelo perfil do paciente e a menina é muito dedicada, né? Então ela está tendo até problemas, dificuldade com esse paciente, mas ela tem conseguido. E agora, hoje, fazendo a retrospectiva aqui no meu WhatsApp, eu vi que ela começou esse tratamento em outubro. Há um ano atrás. Há um ano atrás. E agora a gente está praticamente no encerramento desse tratamento, né? Não vejo assim muita coisa mais para fazer, não. Né? Faltando ali uma intercuspidação, às vezes regular algum breque para finalizar, mas está pouquinho de desgaste interproximal, né? Um ZPR aí, a gente Mas é interessante como que justamente essa capacidade de expansão ali, então, como que a linha média foi melhorando, então o formato do arco ele foi melhorando, que é até uma coisa que a gente vai mostrar em alguns casos aqui, é justamente como que nós conseguimos melhorar aí o formato arcado do paciente. Exato. E que como a gente tem. Voltando ao assunto que a gente está falando de qualidade Brecht, né, que você falou, esse sistema híbrido aí do Alcontro que a gente utiliza, né? Fala um pouquinho sobre ele aí, como que ele é, a diferença dele para os outros aí. Me explica aí como que é isso aí. Onde a gente precisa do deslizamento, ele... Como é que usaria o termo aqui? Ele não é interativo. A gente tem dois tipos de clipe, né? Você tem um clipe passivo. Eu preciso realmente acentuar o torque, ele é interativo. Entendi. Tá certo? Então a gente tem essa imagem aqui que eu acho que tá bem exemplificada aqui, ó. É justamente isso. Ele tem um clipe passivo aí nos dentes posteriores. A gente quer que o fio deslize, né? Ou de repente até o próprio dente deslize, e aí ele é interativo na frente, onde a gente necessita aquele controle de torque grande, né? Isso. E é interessante do fato dele ser interativo, né? Se a gente voltar aqui na imagem que eu estava mostrando aqui antes, ele com o fio redondo, né? Se ele tiver um fio redondo, até o fio 18, ele continua sendo passivo, interativo. Então, ele só se torna um clipe aí com ativação a partir do momento que você inicia com os fios retangulares. Então, com os fios 14 e 18, você vai ter todo o sistema ainda passivo, o que vai ajudar bastante no alinhamento, toda aquela liberdade em questão do atrito, e a partir do momento que você precisar de um pouco mais de controle rotacional, controle de torque, a gente insere aí os fios retangulares. Ainda falando desses breaks, pode falar? Uma história de um amigo nosso que logo que começou o break autoligado, um dia ele pegou o telefone e falou, isso é muito pior do que o outro, porque o outro alinhava muito mais rápido. Eu falei, mas qual o fio? Não, eu já botei o 12, o 14, o 16. Eu falei, não, rapaz, aí você precisa de um fio retangular aí. É isso. A gente vai falar sobre os fios ali mais para frente, que a gente separou aqui nos tópicos. Mas continuando a falar desse bracket aqui, uma das coisas que eu gosto muito nele é justamente isso. Então, o formato dele, a base dele aí é bem anatômica. E esse clipe, esse vídeo que eu acho muito legal, mostrando justamente isso daí, ó. Como que o clipe também, ele consegue... se deformar. O clipe desses breaks ele é de nitinol. Então, numa grande rotação, você vai ter tanto a força do fio, né, como do bracket, como do próprio bracket. Isso é maravilhoso. É uma ferramenta extraordinária, né? Então, Onde você começou a fazer ortodontia, você chegou a pensar que um dia você ia nem sonhava que um dia a gente podia chegar ali. A gente achou a borrachinha uma coisa boa, né? E ela era pior. Porque antes da borrachinha você tinha que fazer ligadura manual em todos os dentes. E né? às vezes a gente exagerava naquela ligadura. Pressionava demais. Mais o fio ainda, né? Muita gente fala assim, mas você substitui o bracket autoligado pela ligadura. Às vezes você trava mais. Né? Não, tem essa questão, que é difícil você mensurar ali a força, mas é possível, mas tem uma outra questão. Você vai gastar 15 minutos, 20 minutos, às vezes, para poder fazer a ligadura em todos os dentes na boca do paciente, a ligadura metálica. Então, assim, que
ferramenta boa é essa que te faz gastar o dobro de tempo? Confesso que por um momento eu pensei que o bracket autoligado era um bracket com tampinha. Uhum. Depois, quando a gente começa a usar, a gente começa a ver que não é um bracket só com tampinha, ele tem características inerentes, como essa interatividade, né? Da própria aleta do bracket já fazer força no fio. É uma diferença muito, muito, muito grande, né? Assim, eu tinha muita dificuldade quando eu comecei a usar o bracket autoligado na abertura, sabe? Isso aqui também tem uma coisa bem legal, esse vídeo mostrando como que ele é fácil de abrir. Então você tem essa pinça em U que você segura bem delicado com a pinça, você fala a força suficiente para a pinça não cair da sua mão, né? E aí você roda e aí ele encaixa ali na posição. Hoje um aluno meu reclamou, como é que eu faço? Saiu a letra aqui, mas como é que você está abrindo? Eu estou abrindo com aquele negócio de colocar a borrachinha. Eu falei, meu filho, eu acho que eles não vão aguentar não, entende? Não. É um clipe de nitinol super delicado aquilo ali. Então você tem que usar o instrumental adequado. Então esse feedback que a gente tem negativo às vezes de aluno é justamente pelo uso inadequado também da ferramenta. Então, que adianta você ter uma ferramenta, não ter a ferramenta se você não sabe utilizá-lo? De mexer com ele, de lidar com ele. Essa parte é importante, né? Então, uma das coisas que mudou bastante nesse bracket foi justamente essa facilidade, tanto de abrir quanto de fechar também. Então, você tem o clipe aqui que você fecha com essa pinça. Na maioria das vezes eu fecho com a mão, tá? É bem tranquilo, mas quando não dá, a gente fecha ali com a pinça para poder finalizar aí esse ponto, tá? E aí a gente estava falando, que você mostrou ali justamente sobre o controle de torque ali dos dentes anteriores, né? Voltando ao assunto de torque, vocês vão ver que nesse podcast vai ter um monte de aulas e bastante discussão de biomecânica e de torque. Tem um caso que é bem interessante, que é esse caso aqui dessa paciente, né? É um caso de uma paciente portadora de uma fissura lá palatal, então você vê pelo perfil dela aí uma falta aí de maxila, uma falta de dentes... de volume mesmo na região anterior da maxila. E ela procurou na clínica, gente, na época, e uma das questões que ela falou é que ela não queria operar de jeito nenhum, porque ela já tinha trauma de cirurgia, passou por muitas cirurgias quando criança, e que ninguém queria tratar dela, ela queria melhorar aquele formato da arcada, melhorar aquele volume, melhorar ali. Então, falta ali o central e o lateral, né, o 21 e o 22. E aí, na época, a nossa proposta foi, vamos montar um aparelho autoligado para ela, né? E aquela proposta também que você é meu filho, né? Então, quem não sabe, eu sempre, vindo lá da cirurgia, eu sempre acho que dá para melhorar. Tá? A gente nunca desanima do paciente, porque quando você diz, não tem jeito, terrível. E olha como é que ficou legal esse caso, né? Tá, aqui a gente já tem uma sequência aí com um pouco mais de evolução, né? Então, já colocando o primeiro provisório, depois um segundo provisório. Então, olha como que foi melhorando o formato da arcada, como que foi melhorando o torque. Nessa imagem que é bem interessante, olha o formato da arcada, como que a gente conseguiu melhorar, deixar um arco bem mais quadrado. Usou algum aparelho acessório? Não. Foi simplesmente a montagem do aparelho autoligado, uma sequência de fios ali, arcos bem expandidos, né? Já no formato ali Damon para conseguir esse formato, e a gente conseguiu chegar nesse final aqui, dentro das limitações do caso, descruzar a mordida, expandir, colocou uma ponte ali adesiva para poder finalizar. Então, assim, o que eu vejo aqui nesse caso, mostrando com a gente justamente essa capacidade de expansão, que ainda que alguns artigos mostrem que com aparelho convencional é igual autoligado, clinicamente eu não consigo ter essa facilidade de expansão ali com aparelho convencional. E a questão do torque, tá? Porque há uma discussão muito grande, professor Jorge, na ortodontia e com autoligado bracket autoligado é capaz de gerar torque? Né? Sim ou não? E tem um caso aqui, que esse aqui já você acompanhou como professor na São Leopoldo, né, na escola, esse caso desse incisivo inferior, né, que ele é bem interessante. Né? Conta pra gente aí, foi feita uma expansão, né? E aí chegou nesse momento, o que foi feito aqui nesse bracket? Uma inversão do bracket para poder dar um torque positivo, né? Porque a raiz tinha vestibularizado muito, né? Isso até nós mostramos no passado, aqui né? até já era vestibularizado, já havia uma restrição, né? Era, né? Então, quando aumentou, e aí gerou, agora com alinhado. Aí, o seu bracket, qual que é o torque dele? Da prescrição? Negativo, mas com menos, se você quantos graus de torque?
É 6 graus. 6 graus 6 negativo. graus era aquele torque E que aí o você inverte... Gianelli recomendava dar na mão, entende? Com um bracket de aço. A gente encontrou esse bracket negativo aí e colocou. E quando você bota ele de ponta cabeça, ele fica positivo e joga a raiz para lingual, no caso aí, né? Então, E aí tem um resultado aqui, depois de algumas semanas, ali está com uma dobra Indian 7, finalizando já. Mas olha só que interessante aqui, ó. Quando você pega essa imagem aqui, aproxima ela, olha que interessante, como que houve uma redução espontânea do tamanho da recessão gengival, quer dizer, espera-se aí um resultado periodontal de uma possível cirurgia no futuro aí bem melhor. E para uma vista oclusal você também vê como que houve ali uma correção melhor aí da porque posição isso é interessante. das raízes. Agora, deixa eu contar a minha história aqui de periodontista. Quantos retalhos eu rodei ali para tentar fechar e não conseguia, né? Porque a raiz estava vestibularizada. Hoje, se você já tem visto aí periodontista colocando aí aquelas cirurgia de tunelização, né? Depois que você faz o torque positivo da raiz, eles conseguem um resultado muito bom. Né? Justamente, se você não conseguir levar essa raiz ali para Não dentro, não adianta adianta fazer cirurgia, né? Quantas cirurgias aí a gente já não acompanhou de recobrimento aí radicular e que você vê que 3, 4 meses depois, às vezes está até legal, mas 6, 7 meses depois já não existe nada, né? Trabalhei na faculdade de Governador Valadares como professor de periodontia também, professor de cirurgia. Essa carreira aqui, ela começa de professor, ela é bem antiga, né? Então, depois, fazendo orto, eu comecei a perceber que o fracasso ali era devido à posição da raiz, estar mais vestibularizada. Entendi. Legal. Um ponto que a gente já falou aqui agora há pouco aqui, que eu queria voltar aqui, é justamente a relação da sequência de fios. Certo. Tá? Não é igual na ortodontia convencional, né? Que a ortodontia convencional... É 12, Me 14. conta aqui, como é que foi no início da ortodontia? Você começava, qual que era o fio? Porque assim, o straight wire, as pessoas tiveram que reaprender sequência de fio para o straight wire, quando chegou o nitinol, não foi assim? Foi. E agora a gente está tendo que reaprender sequência de fios também por causa do aparelho autoligado. Me conta aí, na época do Edgewise, como é que era? Quando a gente começou no Edgewise, a gente não tinha o nitinol, né? Uhum. Isso foi muito interessante. Quando eu fiz a minha primeira viagem internacional, eu voltei trazendo nitinol. E aí o pessoal falou, olha, rapaz, você está movimentando o dente rápido demais. Isso pode ser perigoso, né? Mas era força muito porque, leve. na verdade, o outro era muito lento, muito né? lento. A gente tinha que fazer uma dobra, uma alça, aquele multi-alças, entende? Uhum. Então, aí a gente já começa... logo eu começo no straight wire também, da forma como eu falei no podcast passado, né? Que a gente criou a partir de ricts, né? E a partir de edgewise, a partir da ideia de bag, aquele straight wire nosso, e tudo começou a fluir muito rapidamente, né? E muita gente tinha medo do fio nitinol, porque falava que o fio nitinol, a força não se interrompia, né? Que aí o indivíduo tinha a ideia de usar um fio nitinol 20, a gente começa ali com 12, com 14, a gente sabe que quando o fio está ativo, a gente não deve trocar o fio. Tem muito aluno que acha, professor, no mês que vem eu boto já o 14, vamos ver se o nitinol 12 ainda está ativo, entende? Porque se ele está ativo, ele está fazendo uma força. E se o nitinol 16, eu tenho que pular para frente, normalmente, se você der um tempinho, aquele nitinol 16 alinha tudo, né? Então, aqui justamente, tem esse ponto aqui. No aparelho convencional, muitas vezes você consegue, usando até do 12 até o 18, você consegue fazer tudo, né? Com o autoligado já existe uma pequena diferença aí. Tem uma folga, né? Exatamente, que tem a do clipe, né? Então, assim, muita gente me pergunta, às vezes colegas, né, de ortodontia, que já fazem ortodontia há mais tempo, mas qual que é a diferença? Fala, tem uma em relação aos fios, que é necessário fio retangular para alinhamento. Porque com o bracket convencional, normalmente com fio redondo, você consegue. Às vezes você pode até fazer um tratamento inteiro só com fios redondos. Com o aparelho autoligado, você terminar aquela rotação, aquela correção, fica bem difícil ali. Então tem uma sequência de fio que eu queria passar aqui, que é o que nós preconizamos dentro da técnica do professor Jorge Rodrigues, do sistema híbrido e bidimensional, que existe uma sequência do fio 14, normalmente você deixa ali de 45, 60 dias. Obviamente, a gente já sabe que se estiver muito ativo, às vezes você pode permanecer um pouco mais, tá? E logo depois você passa para o fio 18. Os dois
são termoativados, tem um formato um pouco mais expandido, que nós chamamos de contour Naitai, e que você inicia aí a fase de alinhamento e nivelamento. Então, nós temos aí uma consulta para o fio 14, depois aí de 60 dias, outra consulta para o fio 18, mais 60 dias, o paciente volta, e aí eu tenho duas opções. Se ainda tiver muito dente girado, nós colocamos o fio 16 por 22. Agora, se ele já tiver com as correções já bem adiantadas, a gente já pula para um primeiro arco aí retangular, na verdade, já vai direto para o 14 por 25, um pouquinho maior que o 16 por 22, porque na verdade esse 22 e o 25 ali, que são as dimensões que nos importam para terminar o alinhamento, né, por causa da folga. Então, por que não 14 por 25? Porque essa diferença aí do 22 para 25, às vezes ela é bem considerável na hora de você fechar o clipe. Às vezes você não consegue fechar um clipe de um dente girado se tiver um 14 por 25, aí você quebra o clipe, o 25 quebra o é a bracket, largura, às vezes tudo. o aluno não entende. 16 a gente está falando na altura e o 22 é muito significativa a diferença de um torque 16 por 22 para um 17 por 25. Isso. Exato, quando a gente está com bracket comum, né? Então, assim, esse 14 por 25 a gente termina de consolidar o formato da arcada, termina de corrigir as rotações. Então, se for um caso que não tiver muito dente girado, ou já corrigiu no 18, você vai ter 60 dias de um, 60 dias de outro, mais 60 dias de outro. E aí a gente parte para as etapas finais, aí com 16 por 25, e o 17 por 25 nós utilizamos principalmente nos casos que precisam mesmo de um controle de torque um pouco maior, né? Mas a maioria das vezes a gente termina o tratamento aí no 16 por 25 ou até mesmo 16 por 22 para já conseguir melhorar aí o formato do arco, né? Então é interessante porque são poucos os fios. Tem um caso aqui, eu queria mostrar a sequência que foi feita dele, mostrando justamente um caso que foi bem rápido, né? É um caso de um apiamento bem considerável na arcada superior, né? Uma falta de espaço bem considerável, um perfil que não permitia uma extração muito grande. Então a gente já começa o tratamento, olha, usando, aí foi o fio 14, essa é a versão antiga do bracket ainda, com molas precoces, batentes, ali no caso posteriores, elásticos precoces, aí o fio 14, depois 18, isso aqui ainda no fio redondo, então foram 60 mais 60, 120 dias aí, a gente já estava numa situação bem avançada desse tratamento, tá? Aqui já na parte mais posterior, ali fazendo a mecânica ali de slingshot, né? Mecânica do estilingue, para poder trazer aquele lateral, que até a gente vai discutir aqui na frente, e um pouco mais aí para frente, podendo finalizar o caso, e aqui a sequência aí do tratamento, como que foi feita. Esse caso eu acho legal, que eu gosto de mostrar essa panorâmica, as duas panorâmicas aí que a gente tem aí de controle. A inicial foi de outubro e a final foi de 8 de outubro de 2014, ou seja, foram 11 meses de tratamento para fazer uma correção de apiamento grande igual informar para a turma aí que essa coisa de usar mola em fio nitinol é no bracket autoligado, né? Um bracket convencional, esse negócio não dá muito certo, não é? Você tem mais efeitos colaterais ali quando você tenta fazer essas mecânicas, né? Não é que não pode. Queria que você voltasse um pouquinho aí a foto anterior da radiografia, né? Que é uma característica também da minha forma de trabalhar, é pedir uma radiografia panorâmica em oclusão. Há pouco tempo eu tive até a discussão, mas eu gosto, mas eu sou radiologista, eu acho que a radiografia em boca aberta ela fica melhor, mas para o ortodontista, tá certo? Você consegue avaliar ali. Avaliar, principalmente a gente que está avaliando caso de aluno, quando a foto não está boa, se a radiografia está em boca semiaberta, a gente fica perdido sem saber se o paciente é classe 1, classe 2, classe 3, tem mordida aberta, né? Então ajuda bastante, né? Às vezes todo mundo acha que eu sou muito teimoso nessa coisa aí. Mas isso tem uma razão de ser, né? Eu insisto muito nisso. Tá? Porque ajuda bastante quando você não tem o paciente, principalmente, do seu lado, né? Mas aí, assim,
tem outras maneiras também de contornar isso, né? Tem. Faz mal, não faz muita Mas diferença. para o professor que está no WhatsApp de madrugada faz uma diferença incrível, então, né? entendi. A Mas foto aí, não está boa. mas aí nós estamos lidando com outro problema, entendeu? Fazer planejamento com documentação ruim. Tá? Exato. Então, eu prefiro não fazer. Eu não vou fazer algo que eu acho Mas que vai ficar mal feito. do aluno, coitado da gente que tem que orientar baseado em informação ruim, entendeu? Então, quem é aluno aí já sabe que vai ficar sem resposta. Então, vamos lá. Eu quero levantar um tema aqui que é justamente aqui sobre os stops. Tá? Um dia, como eu falei, tem muito ortodontista que procura a gente aqui para poder... ortodontista antigo, meu pai está dando aula aí já de especialização há mais de 20 anos, então tem gente que já formou há mais de 20 anos. Pô, eu tô querendo começar autoligado, eu fiz um curso, comprei um livro, assisti, mas assim, ainda não comecei porque eu não domino os stops. Falei, poxa, peraí, por que isso? Não deixe de fazer, gente. A ortodontia é uma só, então entendam que eu vejo o stop muito mais aí como uma necessidade, um problema, né, do que como uma grande vantagem que a gente tem. Porque o que acontece? Como nós estamos lidando com a mecânica praticamente sem atrito, né, entre o bracket e o fio, existe às vezes um pouquinho de atrito no início, né, aquela questão dos atritos, o atrito notching e o Biden lá, os atritos de ligação que tem, mas depois que começa, já está alinhado, aquele fio fica solto e começa a machucar o paciente. Espeta, e o fio, né, começa a rodar e espetar a bochecha lá atrás. Então, assim, eu vejo o stop como uma necessidade. Então, assim, 90% das vezes nós utilizamos aí o stop, a gente pega o stop, você tem o stop ali de tubo, né, o stop aberto, coloca no fio, aperta, eu gosto de marcar com caneta, que fica mais fácil, a própria auxiliar já aperta para mim, trava ali com alicate, e a gente coloca, então, mesial distal de algum dente ali superior, na linha média na arcada inferior, e aí a gente consegue resolver bem essa situação aí. E, obviamente, existem outras indicações aí de stops, né? Para você colocar stop para corrigir linha média, né? Então, se você tem um apeamento, coloca um stop ali do lado do apeamento para a linha média corrigir em direção ao outro, stops para manter espaço, stops para ganhar espaço, que é como se funcionasse uma mola aberta. E tem stops que funcionam como arco de avanço também, né? Claro. Que é uma mecânica, tem até uma imagem aqui explicando, que é uma mecânica que eu sei que você gosta muito, então se a gente faz o stop um pouquinho mais para trás, você sempre usou muito isso aí usando o gurim, né, com chave. E é um caso que esse aqui, eu sei que você acompanhou ele lá na faculdade, em Belo Horizonte, e contasse pra gente o caso desse paciente aí, né? É um caso de um caso bem grave aí, complicado de um paciente. É um caso grave, de um paciente especial, né? Então, da idade dele não tinha... Ninguém queria pegar o caso também, né? Quando chega lá na faculdade, porque foi rejeitado por muita gente. E a gente decide, né? Junto com você, todo mundo lá, né? Que a gente ia colocar um bracket autoligado e ia tentar expandir isso aí até onde fosse possível expandir. Principalmente que esse menino, nessa época, tinha 14 anos de idade, estava em crescimento, né? Isso. Então, e havia obviamente que existem protocolos para tratamento aí nessa idade, classe 3, até de preparo para cirurgia ortognática, mas havia aí, nesse caso, uma relutância aí dos pais que não queriam, em razão de ser um paciente sindrômico, de crescimento, né, com problemas de crescimento. A gente acompanhou ele durante muito tempo, né? E um paciente que quase não passa na porta lá de tão grande, já está com 2,8 metros quando eu tinha 14 anos de idade, né? Então, quem acabou esse tratamento, eu gosto muito de falar das alunas, foi a Gabriela, entende? A Gabriela foi uma aluna lá daquelas que a gente está sempre falando, entende? Ela que terminou esse caso. Esse caso passou por várias passou pessoas. Por várias, né? E passou inclusive pela pandemia, né? Que foi o pior dos... Foi. Mas vamos ver a sequência aqui desde o início aqui, olha só. Existe aí o stop justamente ali justo aos molares na região posterior para que esse excesso de fio vá para frente. Molas abertas ali, obviamente com a força um pouco menor do que a gente está acostumado com a ortofix tradicional. Elásticos ali, elásticos aí de classe 3 já desde o início. E assim, pouco mais de 6, 8 meses depois, a gente já estava aí nessa fase aqui já, dando uma mola ali
um Canino. torque individual ali no dente 13, um torque também individual ali nos laterais, que estavam muito lingualizados, mas você via aqui uma melhora bem significativa aí do resultado. E agora, isso aí, ele já estava com 14 anos, em 2018, já deve estar com uns 20 e poucos anos, né? Ele retornou agora, né? Pouco tempo atrás. E você fez uma foto dele. Então, assim, há um pouco de recidiva, né? Mas tá aí, os dentes alinhados, ele está super satisfeito. É o que deu para fazer, né? Foi. Né? Às vezes você olha isso aí como resultado final e fala assim, eu não gosto desse resultado. Sim. É até interessante a gente discutir, será que a gente vai mostrar um caso igual esse? Claro, não tem problema nenhum, não ficou 100%, não ficou lindo, mas se você olhar as limitações dele, o que fez, eu faria de novo esse mesmo caso, esse mesmo tratamento, dessa mesma maneira. É importante que o paciente tá feliz com o resultado, a família está feliz com o resultado, né? Então, a consciência da gente também está feliz, exato, né? Porque assim, já havia passado uma fase ali de crescimento, então já com 14 anos de idade, já não adiantava utilizar terapia com máscara facial, também já não adiantava, a gente não esperaria nenhum tipo de resultado favorável nessa situação. Então, o que havia ali era preparar para a cirurgia ortognática ou fazer isso, que foi uma expansão, um ganho aí de controle de torque, né? Os stops lá atrás, para tentar fazer um arco de protração já desde o início. E o resultado aí, ao meu ponto de vista, é bem satisfatório. Então, só para terminar essa questão aí dos stops, uma dica que a gente tem é justamente em casos aí de fios de aço ou fios de TMA, né? Caso você não precisar de fazer o stop, tem esse alicate ali, o de dobra em V, né? Que é o V-bend que nós chamamos, que você aperta e aí você consegue fazer aí essa dobrinha e funciona como stop também, para você não ter que travar nenhum tipo de stop. Perdão, aí nessa situação, tá? Tem um outro conceito também que eu queria levantar aqui para gente, que é muito discutido aí na questão aí do autoligado, que é a questão dos elásticos e as molas de maneira precoce, tá? Na ortofixa tradicional, né, como que foi ensinado, como muita gente fez, como é que era? Era a regra, né, professor? Não podia colocar mola ou elástico se tivesse um fio grosso de aço, né? Como é que era isso? Exato. Porque senão o fio nitinol mesmo dá uma barriga, né? Ele dá uns efeitos colaterais, gira muito o dente. Então, né? Assim, esses efeitos colaterais continuam também no aparelho autoligado. A diferença vamos entender quais são esses efeitos, vamos colocar forças bem leves aí para a gente poder minimizar esses efeitos e tentar, de certa forma, ter algum tipo de vantagem nessa situação. Então, esse aqui é um caso que foi tratamento de classe 2, foi usado elásticos, mas assim, no dia da montagem do aparelho já estava com elásticos intermaxilares, né? Obviamente com forças mais leves, ali com força, um vetor de classe 2 e também um pouco mais vertical para ajudar na extrusão do pré, para melhorar a curva de speed do paciente, tá? E aí conseguimos aí a correção da classe 2, tá? Um outro caso também, que foi justamente aí a questão de molas. Vamos abrir espaço e, obviamente, com a mola, utilizando menos força do que a gente está acostumado a utilizar na orto convencional. E nós colocamos aí essas molas abertas, criando espaço para o canino descer. Esse caso é bem legal, que você vê na imagem inicial aqui, que os laterais estão praticamente em contato com os premolares. Falta sobrar ali 2 milímetros de espaço ali de diastema entre lateral e pré. E aí foi feita a abertura dos espaços e os dentes anteriores. Expandir, né? Principalmente guardando o perfil do paciente, isso aí é muito interessante, né? Então, realmente, o bracket autoligado, ele diminuiu o número de extrações, né? Isso aí é verdade, não dá para discutir, né? Mas também não acabaram com as extrações. As extrações têm que continuar a ocorrer em muitos casos. Né? Mas as extrações por causa de apiamento reduziram bastante, né? Sim. Obviamente, quando tem perfil, né? Exato. Me conta esse caso aqui. Esse caso é da Alice, né? Alice, nossa aluna lá da São Leopoldo, entende? Então é aquilo que eu estou falando. Alice, me dá material para eu dar aula, porque às vezes o curso é difícil, né? A gente falei, e ela acreditou. O paciente tem classe 1 dos dois lados, tá vendo? E ela, um desvio de linha média muito grande. Então a gente vai ver aí a sequência aí, passa aí. Tá vendo? Vamos ver. Tá vendo como ela corrigiu?
essa linha média, ela teve paciência, tá vendo, de colocar aquela mola ali. A mola, desde o dia que montou o aparelho, você vê até a marquinha colorida nele, Tá né? certo, Começou a desde o primeiro expandir. momento. E olha a linha média como é que está bem, bem acertada, né? Eu não estou vendo aí aonde ela colocou o stop, não, mas parece que nem teve. Foi na região posterior ali, provavelmente Exato. na região posterior do lado direito ali. Exato, né? O Pra ela stop poder justamente corrigir poder a linha alinhar média, né? e se corrigir no lado contrário da linha média, justamente poder corrigir. Então foi trabalhado com a mola aberta, abriu espaço, o canino desceu. Então quando você vê, olha, é uma falta de espaço que às vezes você fica sem saída, né? Porque é um caso, poxa, será que eu faria extração de 4 press? Poxa, Sim, mas teria perfil para isso? Não. O apiamento justifica-se você tirar 4 press? Se você for olhar, falta talvez aí o espaço desse canino, né? 7, 8 milímetros de espaço, ou falta pouco menos muita que coisa, isso. né? Mas quando você tira 2 press, você vai criar o dobro de espaço que você Aí, precisa. aí que vai penar, E né? Então, na arcada inferior não faltava tanto espaço assim para justificar e vou dizer isso. uma coisa, né? Uhum. Coisa da ferramenta. Não dá para economizar na ferramenta quando você está diante de uma situação dessa, né? Uhum. O aluno é muito... professor, mas o outro é mais barato, mas o outro não vai te fazer. Não vai te dar a oportunidade de fazer um trabalho igual a esse, né? Uhum. Então, é um trabalho que marca a carreira do profissional, né? Então, assim, as extrações para conquista de espaço, elas reduziram bastante, então, o cauto ligado, né? Você tem, como eu mostrei aquele primeiro caso da Caroline, o perfil permitia a gente expandir, né? O perfil dessa menina também permite a expansão, né? Agora, tem um caso que eu queria justamente nesse ponto aqui, que foi esse daqui. É muito legal, né? É um caso de extração, né? Então é o seguinte, o perfil não permitia, né? Inicialmente começamos o tratamento dessa paciente sem extração, mas o perfil estava ficando mais biprotuso ainda, não estava ficando legal, e a gente extraiu. Tem duas coisas legais para a gente discutir aqui nesse caso aqui. Primeiro, a lenda que extração atrapalha o sorriso porque deixa o sorriso, a arcada mais... Também, né? Alguém acredita aí que o arco ficou mais feio, né? Ficou mais constrito depois desse tratamento? Olha só, resultado muito bacana, não é? É uma bela ferramenta, né? Então, assim, os molares em chave, os caninos em chave, foi um caso que foi feito. E aqui tem justamente o perfil da paciente ficou bem mais delicado aí depois do tratamento. É um caso que tem que extrair dente, assim, não tinha alternativa, né? Por mais que você queira fazer um caso, essa menina já no começo do tratamento, ela já estava biprotusa, né? À medida que a gente conseguiu evoluir um pouquinho, você foi vendo que o perfil estava piorando, então levou o caso para extração, né? Então, sim, houve a necessidade. Então a gente vê aqui, voltando aqui esse perfil aqui, como que ele ficou legal, né? E foi um caso feito aí com extração de 4 premolares, justamente aí utilizando o bracket autoligado. Então, extrações, elas ainda fazem parte do nosso cotidiano na ortodontia, mesmo para casos de apiamento. Obviamente, o que determina não é mais uma análise cefalométrica, um valor que você tem que seguir aquilo ali à risca, né? O que a gente avalia hoje muito mais? O perfil do paciente, condição periodontal, e tudo isso é possível de fazer ou não, mas sim é possível da gente poder fazer casos aí com extração, né, de premolares, e o caso aí que trouxe um resultado aqui, voltando essa imagem aqui, um resultado aí bem legal para a gente poder fazer caso de extração. Eu gosto muito desse caso pelo formato do arco, né, final, assim, muito bonito, né? Não tem aí... E ainda falando de perfil e tudo, tem um caso aqui que você trouxe aqui para a gente, justamente esse daqui que também foi tratado com autoligado, né? O Easy-Clip da prescrição Jorge Rodrigues. Me explica aí como é que foi feito esse caso. De novo aí, entendeu? E ela trabalha a arcada, era um paciente classe 3, que tinha um perfil aceitável, isso a gente tem que discutir. Nem todo paciente classe 3, as pessoas, como é que você trata um paciente com problema esquelético? Depende da queixa. Se a queixa do paciente é dentário, vamos tratar os dentes. É uma pessoa normal, com perfil bastante aceitável. E ali se fez uma coisa com um ortodontista famoso, espanhol, recomendava no passado, que era fazer uma arcada que ele não iria extrair para ver o formato, para ter a referência
Ela fez exatamente isso e depois ela extraiu 2 prés e o resultado ficou maravilhoso. Entendi. Então, esse aqui é um caso de extração de 2 premolares 2 inferiores. premolares aí. inferiores, Aham, entende? legal. Tá certo? Ficou muito bom esse caso, principalmente do ponto de vista estético do paciente. Tem uma foto de perfil que Exatamente, você trouxe aqui o mostrando paciente que não houve uma tinha melhora queixa com relação ao perfil, né? Então, o perfil dela, eu acho que no mínimo ficou do mesmo jeito, né? Já que ela não tinha queixa do perfil, tá certo? Então, aquela coisa do... Eu até brinquei com ela no dia que ela me mandou esse caso. Eu falei, olha, tem um cara famoso que eu tenho um livro dele que eu comprei lá nos anos 80 ainda. E ele recomendava você fazer a arcada primeiro que você não iria extrair. Tá certo? E depois você fazia que você iria extrair. Entendi. Claro que ele não tinha os recursos que a gente tem hoje, né? Você vê o livro, eu comprei esse livro em 90, quer dizer que esse livro deve ter sido publicado lá na Espanha. Um livro quando sai, ele já é uns 5 anos atrás, no mínimo. Já. Então, mas... É uma técnica, é uma filosofia de trabalho dele. É legal você... sonhava com mini implante, não sonhava com isso nada. Exatamente. É legal você entender, às vezes, o momento que aquilo ali foi feito, o momento que aquilo ali foi escrito. E nem tudo ele é perdido, não necessariamente tudo aquilo que é mais novo ele é melhor do que, essa ideia do que é o antigo, né? Então, ela fez isso sem saber dessa história. Tá joia. A gente falou então do aparelho autoligado, que assim as diferenças então mais básicas que a gente viu aí, que é a capacidade de expansão, né? Aquela questão das forças mais leves, usar uma sequência de ar correta, um formato de ar correto. Nós falamos aí sobre a necessidade dos stops para o fio não correr e machucar o paciente, que ele pode ser usado às vezes para nos ajudar. Nós falamos sobre a sequência de fios, né? Eu acabei de falar aí, justamente da questão da necessidade de colocar fios retangulares para conseguirmos aí terminar o alinhamento, que aí você elimina aquela folga no sentido vestibulingual para o dente terminar de girar. E tem um ponto aqui interessante que eu queria falar, que é sobre elásticos, né? Às vezes eu preciso de usar um elástico corrente, eu preciso de usar um elastique, como é que a gente faz? Aí tem uma imagem aqui bem legal, porque é o seguinte, um dos grandes problemas do elástico, se você colocar um elástico por cima, você trava a movimentação. Às vezes você pode até querer isso, mas, poxa, você está usando um bracket que um dos princípios dele é reduzir o atrito. Se você colocar a borrachinha, você perdeu aquilo ali. Então, quando precisa, como é que a gente faz? Explica aqui pra gente. Coloca por baixo, né? Antes de colocar o fio, coloca o elástico. E tem aquele paciente também que quer a borrachinha, né? Tem, a borrachinha colorida, né? Isso aí você tem que colocar ela por baixo também, entende? Porque ela vai dar aquele colorido que a criança quer, entende? Mas até adulto também, né? Gosta de chegar e falar, eu quero elástico colorido, né? Muitas vezes a gente lá na escola, quando a gente estava querendo, o paciente não aceitava porque não ia ter elástico, entende? A gente começou a colocar esse elástico debaixo do fio, né? A gente coloca ali só nos dentes anteriores, ali por baixo do fio, justamente para conseguir ficar algo colorido, principalmente criança, que às vezes quer ficar alguma coisa colorida, né? Na época da Copa do Mundo, todo mundo quer colocar o verde e amarelo. Então tem essas questões aí que a gente pode dar isso aí. Mas lembre sempre isso, coloque primeiro os elásticos, né? Depois coloca o fio, fecha o clipe. E aí o elástico não vai ter o contato ali com o fio, não vai travar aquela movimentação. Uma outra coisa interessante que eu queria falar justamente sobre os levantes oclusais. A gente precisa de entender que quando você fala de aparelho autoligado, você não está falando simplesmente de um bracket que tem um clipe ao invés de uma borrachinha. Vocês estão vendo aqui que a gente está discutindo um monte de conceitos, né? São vários pontos que precisam ser levados em consideração e que na hora que você reúne todos esses recursos, você gera uma técnica de trabalho que vai trazer benefícios de redução de extração, de melhor expansão, de redução de tempo de tratamento, de tudo mais. E uma das coisas que você pode usar na ortofixa também e que você tem na ortodontia da autoligada assim, com muito mais ênfase, né, que você utiliza em praticamente todos os casos, é a questão dos levantes oclusais. Não é? Então, me fala aí, como que você pensa isso, como que você vê, você fazia esses levantes aí com aparelho tradicional, como que seria isso? Olha, você vai mostrar alguns casos aí de mordida cruzada anterior, né? Então, você fazer aquilo com bracket convencional,
era uma dificuldade muito grande, mesmo você fazendo os levantes, né? Você tem um caso aqui que você me mostrou aqui, justamente onde foi feito um batente bem grande ali nos dentes posteriores. Esse caso é muito interessante, né? Por que ele é interessante? Primeiro, esse caso é da Raíssa, né? A Raíssa formou com a gente lá em Juiz de Fora, na Suprema, e eu nunca vi essa paciente. Né? Inclusive, a foto ali, a primeira foto, ela me manda de celular, falou, professor, pelo amor de Deus, olha o que apareceu para mim. Para mim isso é fácil. Como é fácil? Se ela já falou que já passou por não sei quantos ortodontistas de Juiz de Fora que falou que o caso dela é cirúrgico. Não, o caso dela não é cirúrgico, o caso é ortodôntico. Aí você precisa dessa ferramenta, entende? Eu falei, mas não dá para fazer com outro bracket. Eu falei, esquece, porque não vai dar. Tá certo? Você vai usar o bracket ligado, a prescrição Jorge Rodrigues, vai fazer um levante, e aí ela mesma fez o levante e colocou o fio, aí o fio vai funcionar como um estilingue. Aí ela tem que colocar um stop lá na entrada do tubo. Para facilitar, eu mando colocar o gurim. Porque cada vez que o paciente vem, você tem que projetar um pouquinho aquele fio para fazer o arco de avanço. Ela já começa aí com o fio, tá certo? E 3 meses depois, ela já tinha descruzado, já tinha montado o aparelho inferior. E é claro que ela fez um trabalhinho bacana de resina ali, mas eu não quis colocar aí, porque isso já é coisa que não pertence ao ortodontista. Tá certo? Os dentes conoides ali, entende? Tá. Entendi. Tá certo? Ela descruzou essa mordida, tem essa menina. E assim, aí. a gente está mostrando aqui justamente um caso onde foi feito batente posterior, porque não tinha outra opção. Não tinha outra opção, né? Mas tem a opção de fazer os batentes anteriores não também. Tinha quando batente você anterior, nesse porque caso a não tinha. mordida está cruzada, né? Então, isso aqui mostrando a imagem ali do molde de silicone, que é bem facinho de se fazer, para você colocar os batentes, naquela situação justamente não tinha. Então, assim, as vantagens de você fazer um batente no caso você mostrou ali, havia uma necessidade, não tinha como fazer aquele caso sem batente, mas nos casos que também você não tinha aquela necessidade para colar, você vai pegar a filosofia de Damon, eles colocam os batentes praticamente todos os pacientes, justamente porque você tem uma desoclusão, você não vai ter nenhuma interferência oclusal, você vai ter uma liberdade de movimentação dos dentes posteriores, e assim espera-se um movimento mais rápido, né? Que é uma das coisas que a gente está discutindo muito aqui. Quando você me pergunta, por que utilizar um bracket autoligado? Ora, eu vou falar com vocês que no consultório hoje, todos os meus pacientes de ortodontia fixa estão usando o bracket autoligado. Por quê? A pergunta eu faço o contrário. Por que não usar? Exato. O custo já não é tão diferente. Eu acho mais vantajoso, eu acho ele mais higiênico, eu acho mais fácil expandir, eu acho... eu posso passar mais as consultas, eu não preciso de marcar o paciente a cada 3 semanas, às vezes a cada 30 dias, então dependendo de como você lida comercialmente com isso aí é bastante vantajoso. E desde que a gente começou a trabalhar com essa nova geração do EasyClip, eu parei e falei, gente, por que não usar só ele? Então, eu já consegui fazer essa transição aí bastante tempo no consultório. Volta o e caso também da Raíssa tranquilo. Ali, tá. Volta o caso aí da Raíssa. Porque você tenta explicar para o aluno que a coisa mais barata que ele tem no tratamento ortodôntico é a ferramenta. Tá certo? Quem tem secretária, quem tem consultório, quem paga imposto, quem paga CRO, quem paga estudo, aí vai economizar numa ferramenta que dá uma qualidade de trabalho igual a esse. Trabalho sensacional. Esses 6 meses estava pronto. Exato. Assim, a facilidade de tratamento é muito interessante, a facilidade de mecânicas, né? Esse caso aqui de classe 2, por exemplo, ele é bem interessante também, que mostra justamente como que a ortodontia evoluiu nos últimos 10, 15 anos e como que a utilização de um bracket autoligado, um mini implante extraveolar, traz um tratamento complicado de uma classe 2 se torna algo bem simples, né? Então, é um caso que a gente tem um resultado de uma classe 2, um pouquinho de mordida profunda, uma classe 2, mas que foi tratado simplesmente com sequência de arco, terceiros molares, né? extração dos terceiros molares e a retração em massa dos dentes ali anteriores. Então, a mecânica é bem tranquila. Tem um conjugado ali por baixo do fio de canino a canino e um elástico ligando aí o canino aos mini implantes, justamente para a gente conseguir fazer aí a distalização. E foi feita a distalização do arco inteiro,
Aqui a gente fez o escaneamento para poder fazer as contenções, era um paciente que morava na cidade. Então, isso aí é um protocolo que a gente tem também. Nós vamos discutir no episódio aí do podcast aí sobre ortodontia digital, como que a gente faz nesses casos, tá? E a remoção dos brackets. E aqui, a finalização do caso, a correção da classe 2. Então, o que é legal é justamente isso, né? Como que ficou mais fácil fazer tratamentos também, usando uma série de conceitos. São maravilhosos, mas o mini implante também chega para resolver muito problema, né? Às vezes a pessoa fala, eu não sei fazer mini implante e tal. Mas não é difícil, pode fazer. Então, se você não consegue fazer, pede alguém para fazer para você, entende? Então, mas você precisa do mini implante aí para você fazer um trabalho legal. O legal do mini implante é justamente quando você mesmo faz, né? Porque você na hora ele faz, você gasta pouco tempo. Eu falo, gente, um mini implante ele é muito mais fácil, mais barato do que qualquer aparelho acessório de reforço de ancoragem que você queira fazer. Uma barra transpalatina. Exato, porque você não precisa de bandar o paciente, que é uma coisa que a gente usa cada vez menos no consultório, fazer moldagem de transferência, enviar para um laboratório, voltar para uma consulta de cimentação, o incômodo que se dá. A vantagem de usar mecânicas. Então, assim, existe a técnica, por que não utilizar? E tem um último ponto que eu queria falar aqui para a gente poder terminar, de uma mecânica, que aí eu vou contar um caso interessante também, que é a mecânica que a gente tem aqui, que a gente fazia muito overlay com o aparelho tradicional, né, usando fio de aço e nitinol, e com o aparelho autoligado você não consegue, porque não cabe ali os dois fios, pelo menos nessa situação aqui que a gente utiliza nessa técnica. Então, é um caso, olha, praticamente um caso relativamente simples, né? Tem aí dois laterais cruzados. Então, a gente inicia a mecânica, a movimentação, abrindo espaço, ali já com a mola já ativada na segunda vez. Eu abri o espaço e aí eu precisava de trazer o lateral. Poxa, mas como que eu vou trazer esse lateral? Fazer o overlay não dava. Então, existe uma mecânica, tá? Isso aí é até interessante para quem está começando a fazer ortodontia com autoligado, que eu uso para autoligado e uso também para aparelhos tradicionais, que é a mecânica aí de estilingue, né? Porque parece de fato um estilingue que você está fazendo ali com o dente. Então, você vira os laterais, você tem a mola mantendo um espaço, e você tem um elástico corrente ali abraçando por trás aqueles incisivos laterais. Então, olha como que um mês você consegue a evolução desse lateral que está bem cruzado, e você consegue trazer ele para uma posição mais vestibularizada, tá? E o que é legal? Parece que vem bem mais de corpo do que quando a gente puxa ali com o fio através do bracket, né? Porque ali tem a interação do elástico ali um pouco ali na cervical também, que faz com que esse dente, ele não estou afirmando que ele vem de corpo, mas os nossos resultados são bem superiores. E aí você tem os dois brackets colados e aqui esse caso aqui finalizado de uma maneira bem tranquila para poder fazer o fechamento aí desses espaços residuais que ficaram ali depois que eu descruzei os laterais. Então, é uma mecânica que você vai utilizar bastante aí com o aparelho autoligado para trazer dentes que às vezes estão muito mal posicionados, tá? Tem mais um caso aqui, o professor tinha separado para poder mostrar aí de uma correção aí de uma mordida cruzada anterior, outra, né? E eu queria que você me contasse a história desse caso que você separou. Foi uma aluna, né? Aluna nossa, chegou a dar aula para ela, Tassiana, lá de Barbacena. Né? Então ela me mandou esse caso, eu falei, pô, caso maravilhoso, parabéns. Ela falou, eu sei que o senhor vai criticar a fotografia, né? Mas eu vou melhorar como fotógrafo, pode ficar tranquilo. Eu falei, tudo bem, mas como ortodontista você já está muito bem, entende? Graças a Deus. O trabalho ficou muito bacana. Eu acho que é legal a gente falar do aluno, porque no meu momento... o meu desafio maior é o meu aluno fazer um caso. Tem uma foto do perfil aqui, esse caso que você mostrou, né? Melhorou um pouco a posição do lábio ali. O bigode não ajuda muito, a gente vê ele não. Não ajuda muito, ele podia ter tirado o bigode, né? Porque normalmente o cara deixa a barba, deixa o bigode, né? Mas eu acho que o desafio maior meu nesse momento é que os meus alunos consigam resolver os casos deles, né? Então, fico muito feliz. Tá certo?
o aluno me manda o caso e eu tenho orgulho, assim, satisfação. Isso. Nos cursos hoje de especialização, praticamente todos os alunos já trabalham com aparelho autoligado já. Exato. Como é que funciona isso? Sim, eles trabalham com aparelho autoligado, às vezes a gente trabalha na escola, às vezes a gente trabalha na clínica, né? Aquele caso ali da Alice, da Caroline, da coisa, também foi do consultório deles, né? Da Raíssa também. Esses pacientes, eu tenho 3 pacientes que eu nunca vi, tá certo? Eu não vi os pacientes, elas mandam, falam, o que eu faço aqui? Fala, bota Brecht autoligado, fio termoativado, vai dar tudo certo. Eu acho que não tem nada mais compensador para um professor do que Sim. ver o aluno dele conseguir caminhar aí sozinho e ter resultados desse. Tá certo. E me ajudar nas aulas aqui, é muito legal. Trazer aí conteúdo para a gente poder mostrar aí no podcast, conteúdo, né, muito pessoal? bacana, você vê. Falei de várias alunas aí, eu estou disposto aos alunos também que me andam, né? Por exemplo, fazendo trabalho. Então, pessoal, se você quiser aparecer no podcast a próxima vez, basta você mandar as fotos aí pro professor Jorge, Jorge, que ele vai aparecer. Manda uma foto com ele que a gente tem que colocar o crédito aqui e mostrar essas fotos também. Exatamente. Tá pessoal, bom? olha só, a nossa ideia aqui desse episódio de hoje era falar justamente a nossa experiência com o aparelho autoligado. Então, aquilo que eu estava falando. Hoje, no consultório, eu só monto o aparelho autoligado pelo simples argumento, por que não fazer isso? Tá? O custo hoje ele é muito pouco diferente de um para o outro, me traz uma série de vantagens. Tá? Tratamentos que ficam, na maioria das vezes, mais curtos, expansões mais fáceis, redução das extrações para correção aí de apiamento. E se houver necessidade de extração por causa do perfil, a gente pode fazer de uma maneira bem tranquila. Mecânicas que eu vejo bem mais simples. Então, quando você pega toda uma filosofia de tratamento e utiliza todos esses conceitos aí juntos, você consegue previsibilidade aí melhor para os tratamentos e, sem dúvida, aí é a evolução do Brecht ortodôntico. Queria agradecer mais uma vez aí, professor Jorge, por estar conosco aqui nesse podcast, compartilhando aí um pouco da sua experiência com a gente. Sua consideração final para a gente poder finalizar. Olha, a consideração é a satisfação de estar podendo, nesse podcast, ajudar alguns alunos nossos e alguns que não foram alunos nossos, que tiveram a oportunidade de conhecer a nossa técnica, o nosso trabalho, entende? Porque pela facilidade de trabalhar com os Brechts, não só autoligado, mas bidimensional, que é uma facilidade muito grande. Então, é um momento assim da minha vida, né, que eu tenho alegria e satisfação de poder estar aqui sabendo que de alguma forma posso estar ajudando. Bacana. Obrigado aí. Um abraço a todos. Não deixe de seguir o nosso canal aí toda semana aí com episódio novo do podcast. Um abraço.